Olá para você que nos acompanha, estamos em mais uma edição do Unicast, o podcast da Unicatólica. Bem-vindo você que nos acompanha pelas plataformas digitais da Unicatólica, Deezer, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, e você que nos escuta neste momento através da Cultura FM, o nosso muito bem-vindo. Hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada mais do que especial, ela, coordenadora do curso de Administração Digital, Semipresencial e Presencial da Unicatólica, professora Fabiola Farias, do curso de Administração. Fabi, assim vou te chamar aqui durante o dia de hoje. Seja muito bem-vinda ao Unicast. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Olha, hoje nós vamos bater um papo. Gente, tá muito bacana esse Unicast, porque assim, ó, a gente vai falar sobre tendência. O que é que tá aí mudando dentro desse cenário de pandemia, nesse mundo VUCA, vamos chamar assim, né, Fabiola? Isso. Já tem um tanto da sua cara o mundo VUCA, mas nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os novos hábitos de consumo e os negócios pós-pandemia. É isso aí. Fabiola, pra gente começar esse papo, eu queria que você conseguisse, para quem é administrador já conhece um pouquinho desse entendimento, mas para quem está nos assistindo, está nos ouvindo de casa, como é que ficou essa situação, o mundo dos negócios pós e frente a uma pandemia? Pós não porque nós ainda estamos, mas estamos, graças a Deus, saindo desse momento. Antes da gente começar de fato, na sua visão como administradora, como é que ficou o mundo dos negócios dentro deste cenário? Wendel, eu diria que mudou, isso é fato. Mudou e pediu a adaptação, né? E o mundo dos negócios mudou porque os consumidores mudaram, né? Na verdade, os negócios tiveram que reagir à questão do consumo. E a gente, quando estuda economia, né, na administração, a gente entende que tem demanda e oferta, a gente sabe que tem um ponto de equilíbrio, a gente sabe que tem toda aquela parte, mas uma força externa que foi a pandemia forçou essa mudança, né? Então, assim, definitivamente os negócios mudaram, porque o consumidor mudou. É isso que eu ia te perguntar. O consumidor mudou? Mudou. Definitivamente ele mudou. Mas não foi assim, não é que a pandemia tenha chegado para mudar o consumidor. Não foi assim, né? Houve tipo um caminho para isso, tá? Eu trouxe inclusive alguns números para a gente, mas assim, você entende que a pandemia ela impactou a logística dos negócios, ela impactou a forma como a gente trabalha, a forma como a gente convive, tá? E aí, em decorrência disso, você tem a mudança dos hábitos de consumo. Então, foi como uma consequência. Então, várias consultorias pelo mundo inteiro já fizeram estudos, inclusive globais, sobre isso, porque elas viram a necessidade de entender o que mudou, o que foi que justamente mudou nesses hábitos, nesses comportamentos, nesses sentimentos, né? Então, assim, muitas, inclusive pesquisas com 1.000 e poucos consumidores, 2.000 e poucos consumidores de consultorias renomadas. Muito bacana. Olha, dentro desse universo que a gente está vivendo, é perceptível, se a gente parar para pensar um pouquinho, hábitos que até então não eram aderidos por tantas pessoas. Aonde eu quero chegar com isso? Eu venho muito à minha cabeça, Fabiola, quando a gente pensa nesses hábitos, por exemplo, do e-commerce. Algumas pessoas ainda eram um tanto desacreditadas e a pandemia meio que forçou a você fazer esse consumo via e-commerce, via compra na internet, né? Para poder atender essas necessidades do público, tendo em vista essa limitação logística que a gente tem de poder transitar durante esse período de pandemia. Então, a gente teve que encurtar os caminhos. E aí eu te pergunto, que novos hábitos de consumo a gente criou ou foi necessário criar, institucionalizar ou aperfeiçoar durante esse período e que você acredita aí que vai continuar acontecendo? Pronto. Um deles você já falou, que é a digitalização, né? Esse aí é o que a gente consegue enxergar mais, né? Então, assim, basicamente, dessas pesquisas, três tendências de mudança saltaram aos olhos. A primeira que foi essa digitalização. A segunda é o que eles chamam de consciência ambiental, consciência social. E a terceira,
identificação. Achei muito interessante isso. Então, por exemplo, digitalização, que você falou do e-commerce, né? O uso desses canais digitais para produtos e serviços, ele foi, assim, a primeira mudança de hábito dos consumidores. Como você disse, não podíamos nos locomover, não podíamos sair de casa. Então, isso foi, né? Inclusive, essas pesquisas, para a gente ter uma ideia, né, da magnitude. Brasileiros que hoje visitam menos loja física, 62%. Brasileiros hoje que compram alimentos online, 32%. Eu tô aí. Poxa, Fábio, 32% é pouco, mas entenda que isso não existia. Basicamente, as pessoas não compravam produtos de supermercado. E hoje, 32% da população já compra, são 220 milhões. Né? Consegue fazer essa magnitude aí. Quando eu falo de consciência ambiental, as pessoas estão procurando novos hábitos. Que novos hábitos? Economia de água, economia de energia, menos consumo de plástico, mais reciclagem, crescimento de brechós, né? Sim. Bazares, brechós. Né? O brechó voltou à moda, né? E ressurgiu com um outro propósito. Inclusive, já levei até essa proposta para uma aluna, né, quando ela fizer o TCC dela, porque ela é apaixonada por essa coisa de economia. Eu falei, vamos falar dos brechós. Bacana, né? Bacana. Principalmente brechós de artigos de luxo. E isso também já é outra coisa que também ressurgiu, né? Essa coisa da consciência ambiental. E dessa consciência ambiental e social veio essa coisa da identificação, que é a terceira mudança. Os consumidores começaram a buscar marcas com as quais eles se identificam, com as quais eles... as marcas em quem eles acreditam, certo? Sim. Então, assim, inclusive, eu estava notando que esses 3 pontos, eles estão, todos eles, no livro novo do Peter... que ele lançou agora de 2021, e aí Philip Kotler embasou isso com o Marketing 5.0, né? Philip Kotler já tinha lançado o Marketing 4.0 e quando foi agora, pensando nessa mudança, ele lançou o Marketing 5.0 e ele fala justamente disso, dessa identificação, dessa consciência, dessa digitalização que não volta atrás. Não volta. Não. Olha, e às vezes, Fabiola, a gente acredita que essa digitalização, desse e-commerce, da internet, está muito distante. Aí você fala, de fato, algo que vem à minha cabeça. Algum tempo atrás, talvez fosse algo meio que impossível da gente comprar, fazer nossas compras de supermercado na internet, né? Eu vou pegar bem aqui o exemplo de Quixadá. Para poder não parar, algumas redes de supermercado daqui criaram seus próprios aplicativos, né? E, eu deixei de ir no supermercado, de fato esse número presencial baixa, porque a gente tem algo ao nosso favor enquanto cliente, a gente está ali, a gente já vai fazendo a seleção, a gente evita fila, a gente evita tantas outras coisas, então tem também a questão da facilidade, e acreditação também, porque são empresas regionais, locais, e que traz esse crédito também para cá. E como é bacana, né? E para além disso, eu fazia uma avaliação recente, pessoal mesmo, dessas redes de aplicativos que fazem a venda de comidas, né? O iFood, Egfome. E aqui em Quixadá é expressivo o número de empresas que aderiram a esses aplicativos, né? Inclusive, se você entra, muitos vai ter lá o selinho novo. Então, você consegue enxergar que essas empresas estão, de fato, se digitalizando. Né? Ou, caso não entre, infelizmente... Ou muda. Né? O mundo VUCA tem essa característica. Você precisa estar preparado para isso. Porque quem não muda, né, some. Some. E a gente consegue entender, então, um novo perfil desse consumidor. Isso. Né? A gente consegue identificar que ele vem mudando essa estratégia de compra. Né? Hoje, esses canais conseguem oferecer uma experiência mesmo que digital daquele produto. Você consegue hoje, inclusive,
eu já sei o tamanho do tênis da marca X que cabe no meu pé, porque a gente vai, então, começa a se comportar. Antigamente a gente dizia, eu não sei se essa loja, esse tamanho dessa roupa vai fazer isso. E aí eu te pergunto, esses hábitos, esse novo pensar, é uma surpresa para quem vive na administração, para quem vive dentro desse cenário? Não, na verdade não é. Foi uma surpresa a velocidade com que aconteceu. Mas, na verdade, assim, essas mudanças, elas já eram esperadas, né? Só que a pandemia, ela veio acelerar isso. E acelerou numa proporção aí de 10-1, né? Coisas que a gente esperava para daqui a 10 anos, aconteceram em 10 meses. É verdade. Né? Então, assim, a gente... Por que eu digo que vem mudando? Porque quem está nessa área de administração, de gestão, ela já vê economia compartilhada. A gente viu aí o nascimento do Uber, do Airbnb, né? A questão dos brechós que já começavam a renascer, né? A economia compartilhada mais antiga que existe, né? E a gente tem a economia de comunhão ressurgindo, década de 70 com focolares, passou um tempo adormecido, voltou a economia de comunhão, né? Voltou a economia circular, empresas reaproveitando, né? Inovação na economia. Então, assim, tudo isso já era tendência. Só que a gente achava que era um caminho que ia ser percorrido muito lentamente, tá? E o que acontece? Sabe as pesquisas que a gente falou no começo? Então, hoje, essas pesquisas dizem que as pessoas elas já vinham atentas mais à sua família, à sua saúde mental e física, né? Ao trabalho, que já tinha alguma coisa de remoto, de híbrido, né? Para você ter ideia, hoje a gente vê grandes empresas, como por exemplo o Boticário, que ela já coloca vagas, né, das suas unidades totalmente 100% remoto, nem híbrido é. Então, você, quando entra no Boticário, por exemplo, que é uma empresa nacional, você vê as vagas e você vê as vagas remotas. Hoje tem uma categoria só para vagas remotas, né? Então, assim, isso foi que mudou, essa velocidade, tá? Mas a consciência, né, das pessoas, ela já vinha mudando. Já vinha mudando. Hoje, por exemplo, o que a gente tem? A gente não tem mais tanto dinheiro circulando, moeda. Né? Moeda, dinheiro tem, mas moeda não tem. Então a gente tem mais pagamentos em Pix, né? Pagamentos por aproximação, né? Então você vai tendo essa coisa, muita coisa aconteceu. E muita coisa aconteceu num espaço muito tempo, né? Um espaço muito curto de tempo, né? Foi no instalar dos dedos. É Foi. Interessante você falar isso, porque recentemente eu precisei fazer uma corrida rápida. E aí eu me utilizei de um serviço de um mototáxi. E o mototáxi tinha Pix e para além do Pix, o mototáxi já tinha um cartão de crédito, né? Então ele já tinha a maquineta para receber. E como você bem falou, hoje se você abrir minha carteira, talvez você vai encontrar algumas moedas, né? Que é fruto de algum troco, de alguma coisa, mas de fato a gente não anda mais com o dinheiro, com a moeda em si, né? Isso. E esses hábitos fazem com que a gente comece. O próprio meu pai, eu não vou longe. Eu cheguei lá na loja do meu pai tem uma barbearia, meu pai Pix. Meu pai, a barbearia dele é um tanto tradicional, mas ele entrou no mundo também porque senão vai ficar para trás, né? E é muito bacana. E aí eu te pergunto, Fabíola, esse novo comportamento, essa nova visão, essa aceleração do tempo, como você está falando, de 10-1, né? Ela afeta o mundo dos negócios, o mundo empresarial? Afeta. Olha, afeta de um jeito assim, curto e curtíssimo prazo, já afetou, tá? A questão é a médio e longo prazo, né? Então, assim, coincidentemente, eu estou falando assim, pelo menos as previsões são de que daqui a 10 anos a gente ainda vai estar sentindo, né, essas mudanças nos negócios, né? Então, assim, eu listei aqui, né, alguns hábitos de consumo que mudaram, que impactaram diretamente, tá? Negócios, tá? Primeiro, quando a gente falou de priorização de higiene pessoal, né? Priorização de higiene da casa. Como é que essa mudança de hábito afetou, né, as empresas? Bom, a gente pode pensar, gente, pensa aí nas empresas que vendem
produtos de cuidado com a pele, produtos de cuidado com a unha, produtos de maquiagem, cosméticos de maneira geral, produtos de alimentação saudável. Então, todos esses negócios foram impactados positivamente, né, por conta dessa mudança de hábito. Então, as pessoas pensaram, preciso cuidar mais do meu corpo, preciso cuidar mais da minha alma, preciso cuidar mais da minha mente e preciso cuidar do meu lar. Né? Então, assim, tudo isso, todos esses negócios ligados a isso já mudaram, né? Curto e curtíssimo prazo, e vão continuar mudando. Outra mudança, essa questão do redescobrimento da casa. Né? Muito interessante isso. Antigamente, as pessoas, para viver, elas tinham que sair. Né? A casa era um refúgio. E aí veio a pandemia. E aí a casa se tornou o lugar que você trabalha, que você mora, que você vive, que você convive. Né? Então, para você ter uma ideia, outro dado, quase 70% dos brasileiros passaram a cozinhar em casa. Eu estou nessa estatística também, viu? 50% reduziu a contratação dos serviços chamados de apoio. Faxineiras, babás, motoristas, né? Eu estou com uma vez na semana. Tá vendo? Então, assim, tudo isso isso aqui é basicamente uma pesquisa que eu estou fazendo, né? Estou colocando até um TCC aqui já, né? Porque eu estou com a teoria e você está me vivendo aí com a prática, né? Na prática. Pois é, então, assim, tá vendo que essa coisa, se você for ver a quantidade de crescimento das lojas de material de construção, né? De madeira, de plástico, Então, assim, inclusive, achei interessantíssimo isso. Duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, tá? Primeiro, essas pessoas que trabalhavam com esses serviços de apoio, eles tiveram que dar um jeito de sobreviver. Eles tiveram que migrar para alguma outra coisa. Então, muitos negócios informais surgiram. É a pessoa que começou a cozinhar para vender, é a pessoa que começou a trabalhar de mototáxi, de entregador, e aí você vai, né? Então, essa coisa do empreendedorismo que teve que surgir, né? Ele não foi espontâneo, ele foi algo puxado, né? Empurrado. Esses negócios, eles vão perdurar. Pretende-se que esses negócios perdurem para muito além da pandemia. Então, eles vão crescer, eles vão se tornar um CNPJ, eles vão se tornar uma empresa. E olha o campo para o administrador trabalhar nisso aí. É verdade. Lotado. A experiência lá de casa, a nossa doméstica, ela agora oferece o serviço de diária. Né? Então, para além do meu domicílio, hoje, pelas nossas conversas ali em hora de almoço, ela relata que tem em torno de 7 casas que ela faz esse trabalho, mas ela teve que, de fato, oferecer esse serviço para continuar tendo o seu rendimento. Né? E essas outras residências talvez não tivessem alguém ou tiveram que, de fato, fazer né, o desligamento. Isso. Mas eu tô vendo aqui, durante a sua fala, eu fiz algumas anotações que é interessante a gente debater aqui. Essa nova mudança, inclusive dentro de um cenário agora empresarial e não de consumo, favorece também algumas empresas, né? Favorece as empresas. Por quê? Eu consigo enxergar rapidamente, sem muito estudo a respeito da abordagem, que, por exemplo, ter um colaborador que consegue entregar a mesma demanda em casa é um saldo positivo também para a empresa. Isso. Né? Porque ele continua entregando, mas como você falou, existem outras atividades que agora são feitas no domicílio, ele passa a ter mais tempo com os filhos, com a esposa, com o esposo. Ele consegue ter esse momento agora de ir para a cozinha para fazer o almoço, que hora ele comprava na quentinha, ou então ele ia para um restaurante fazer essa comida, fazer essa alimentação em virtude da limitação de tempo. Então ele consegue flexibilizar esse horário de trabalho. E dentro de um ponto de vista da empresa, a empresa também salda, porque vamos lá, eu economizo com a estrutura, eu economizo com água, eu economizo com cafezinha, com a energia, eu consigo inclusive reduzir o espaço. Otimizar o espaço. Né? O espaço físico ele pode ser de fato otimizado. Uma empresa que vive, por exemplo, de aluguel e que aluga X salas, ela consegue reduzir isso, então reduzir também no aluguel. Então é uma cadeia, né? E ao tempo em que a gente fala da digitação aqui das coisas, né? Desse mundo
globalizado, de internet, cheio de coisas, me veio muito à cabeça que para além de administrar, eu preciso de profissionais de tecnologia envolvidos com isso. Verdade. Então eu acredito muito que esse ramo também da tecnologia teve a sua ascensão, muito, né, acelerada. Muito. E na verdade, quando você fala, Wendel, de profissionais do futuro, o conhecimento em sistemas digitais, né, em informática, em sistemas da informação principalmente, você está falando de qualquer área. Eu estou falando de médicos que precisam disso, eu estou falando de advogados que precisam disso, de gestores na administração que precisam disso, de professores na educação que precisam disso. Então, assim, aquele perfil do profissional do futuro, ele está incluindo agora essa questão de conhecimento digital. Né? Senão ele também, como a gente já Exato. falou, oi, tô saindo aí no áudio, a gente fica realmente de fato para trás. E aí você falava dos domicílios, e eu tô lembrando aqui, conversando com alguns amigos de trabalho, amigos de vida, Fabiola, os cômodos da casa agora aumentaram ou se adaptaram, porque fruto dessa nossa conversa que a gente acaba de falar, é que algumas pessoas, inclusive, estão criando seus próprios escritórios no seu home, né, em casa. Então, para continuar nesse ambiente, nessa visão de que eu estou trabalhando, estou na empresa, ele otimiza ali um espaço da casa, coloca a sua escrivania, o seu computador. Perfeito. Perfeito. Inclusive, essa era a segunda coisa que aconteceu. Eu falei que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo? Sim. Pronto, essa foi a segunda. O que acontece? A venda de materiais, né, de reforma e de construção aumentaram. Vou dar um exemplo para ti. Eu estava querendo uma mesa de trabalho, uma escrivaninha para o quarto de um dos meus filhos. Então, a gente conseguiu um contato pela OLX e o cara foi. Aí, a administradora, a cabeça não para, né? Aí eu perguntando, e aí, como é que tá? Ele disse, olha, eu fazia móveis planejados. E eu parei com isso, porque é uma demanda que caiu durante a pandemia, mas eu comecei a fazer escrivaninhas. Então, ele trouxe tudo pré-montado e ele montou, eu contei, 6 minutos ele montou a escrivaninha. Olha aí. Então, assim, tu entende que isso, as pessoas começaram realmente a mudar e realmente é uma cadeia. É uma cadeia, né? Então, assim, vai muito disso, tá? E olha só, mais da metade dos brasileiros passou a comprar apenas o essencial. Tu entende isso? Como isso é uma mudança? Porque, nesse sentido, se metade dos brasileiros passou a comprar o essencial, Wendel, o que acontece com as empresas que vendem o luxo? O que acontece com as empresas que vendem o supérfluo? Estou falando de turismo, estou falando de entretenimento, eu estou falando de vaidade. Né? E a gente traz aí o exemplo do cantor Gustavo Lima, que inovou com essa questão da live, porque ele juntou. Eu tinha marcas que precisavam de visibilidade, não tinham mais onde se tornar visíveis, porque não tinha mais shows, e aí ele trouxe a questão da live dentro de casa, né? O patrocínio, juntou o útil ao agradável, olha a sacada, né, de negócios que ele teve. Tá? E assim, a última grande mudança que eu diria, que eu acho que você consegue sentir, é o apoio local. Isso foi uma mudança inclusive, de um paradigma que está sendo quebrado. Então, apoie o comércio local, né? Tinha selos disso aí, né? Mudou-se, inclusive, uma percepção. Então, você mudar a percepção é mudar paradigma, né? Então, eu achei isso muito interessante. Comércios de bairro, comércios de cidade, comércios de região, apoio o pequeno, né? Exatamente. Faça crescer e tal. Então, isso faz parte daquela consciência que a gente falou lá no começo. Verdade. A consciência social de que eu preciso ajudar aqueles do comecinho, né? Aqueles que estão no comecinho. Então, assim, o elo mais fraco precisava ser fortalecido, né? Então, assim, eu acho isso interessantíssimo. Eu acho que era uma conversa que dava para a gente continuar aqui. Eu tenho meu filho que está fazendo hoje, quando eu falo de... Não é só produto, né? É produto e serviço. Meu filho hoje tem consultas semanais com uma psicóloga que está lá em São Paulo. Muito bacana. Já pensou? Isso, né, há 3 anos atrás, a gente tinha que pegar um avião para se consultar. Hoje, quer dizer, é um serviço que se expandiu. Então, ele lá em Fortaleza tem consulta com um serviço, né, lá em São Paulo. Em São Paulo.
né, e cortou de fato os caminhos, né? Uhum. E vai para além disso, né? Além da consulta, hoje você tem um prontuário online, então você pode fazer a sua consulta médica. Eu não vou longe, eu tenho uma prima que é médica e eu acabei me consultando com ela de forma online, chegou o prontuário. A gente vai ver essa revolução e a gente acha que muitas vezes está longe, mas não está. Fruto disso é, por exemplo, ontem a gente esteve numa reunião de colação de grau, já para agora o início do ano de 2022, onde os certificados passarão a ser digitais. Né? Então, tendências, chegou Tendências. e chegou para ficar, né, Fabiola? É De fato um cenário VUCA, né, que a gente passa, para quem não entende, conta pra gente o que é VUCA, a sigla. O mundo VUCA, ele é um mundo, cada letrinha dessa, né, tem um significado, volatilidade, né, principalmente porque a volatilidade, ela puxa todos os outros, né, o mundo que muda o tempo todo, né, é um mundo que, se você não estiver pronto para se adaptar, né, você acaba ficando para trás. Então, assim, e na verdade o mundo VUCA, essa siglazinha já está saindo de cena para entrar o tal do mundo BANI, né? BANI? O BANI. É novo. O BANI já é novo, é como se fosse uma resposta ao mundo VUCA. Para cada letrinha do mundo do VUCA, do VUCA, a gente tem o BANI, né? Que aí você está falando que para combater a volatilidade você precisa de tal coisa, para combater. Então, assim, tá todo o tempo, gente, mudando. Então, assim, é uma coisa que eu agradeço muito que ter escolhido a administração nesse momento, porque a gente consegue perceber as coisas com mais facilidade e se preparar para isso. Verdade. Né? Se preparar para isso, porque a visão da gestão nos ajuda nesse sentido, né? Assim, a pancada vem de todo jeito, mas a gente está um pouco mais bem preparado, né? Deixa eu puxar a sardinha aqui, que eu sou um tanto suspeito, para aproveitar esse momento, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, ter um tanto desse conhecimento e de tantos números que você traz, e que a gente fala de tecnologia, a gente fala de economia, a gente fala de volatilidade, a gente fala de gestão, a gente fala... Tudo isso, quando se somatizados, é um conhecimento administrativo das coisas. Exato. Né? Exato. E para ter um pouco mais desse conhecimento e para permanecer constante com esse entendimento, para fazer com que as empresas respirem, consigam ficar em pé e sustentar-se, precisa um tanto de conhecimento. Eu vou puxar a sarda agora. Você, na condição de coordenadora, pode muito bem falar um pouco sobre o curso de administração, né? E eu sou suspeito porque fui formado nessa casa, inclusive por você, foi uma das minhas grandes formadoras, e a gente consegue, de fato, Fabiola, mesmo dentro dessa imprevisibilidade que o cenário nos colocou, a gente, enquanto gestor, enquanto administrador, a gente consegue segurar e tocar o barco e fazer com que ele continue navegando para que ele não venha ao naufrágio. E graças a essa formação é que a gente consegue, de fato, tocar esse barco. Conta pra gente um pouquinho da administração, desse curso. Como é que a gente consegue enxergar ele hoje? O curso de administração, ele é muito generalista. E isso é muito bom. Já foi encarado como algo estranho, hoje não. Né? Hoje você tem um aluno que ele é formado, como você disse, um pouco de marketing, um pouco de finanças, um pouco de contabilidade, um pouco de gestão de pessoas, um pouco de logística, né? Um pouco de inovação, de comunicação. Olha o tanto de coisa que você supre, né? Tem gente que acha que é só números, né? Ai, Jesus. Tem gente que acha que é só teoria, né? A gente tem aqui, quando você trabalha projetos, você trabalha teoria dos jogos, né? No curso, você trabalha tópicos especiais, né? Então, assim, ele é completo e você sai um generalista. Qual é a coisa mais importante? A visão macro. Seja um profissional holístico. Enxerga o todo. Você enxerga as pequenas partes, como eu disse, um pouco disso, um pouco daquilo. Mas você enxerga o todo, né? Você sabe que eles são interligados. Então, assim, isso é uma grande vantagem, né? Daquele que sai formado em administrador, bacharel em administração. Então, eu penso que depois você pode procurar a sua especialização naquilo que mais, né, lhe chamar a atenção. E não é só em administração. Mas é porque, professora, eu não gosto de números. Professora, mas eu não gosto de marketing, eu não gostaria de ver. Gente, qualquer curso, né?
assim, em medicina, a pessoa sai um generalista, ele vai ter que se especializar. Porque pode ser que ele não goste de cirurgia, mas ele goste de, né, dermatologia. Então, assim, qualquer profissão, você tem isso. Você vê tudo durante a formação e depois você vai para aquele caminho que mais lhe aprovei. Então, assim, o que eu acho mais legal é isso. É um curso de 4 anos. É um curso que hoje ele é semipresencial, ele é híbrido. Então, a gente dividiu 60% das disciplinas presenciais e 40% mais teórico online, que o aluno estuda do jeito que ele achar mais interessante durante a semana, tem dessa autonomia, e vem para cá para colocar mais em prática aquilo, Colocar né? a mão na massa, né? Exatamente. E ainda tem a possibilidade, Fabíola, para aquele espectador que está nos acompanhando agora, que mora longe, assim como a psicóloga do seu filho, que está lá em São Paulo, tem a oportunidade, inclusive, de estudar com a gente agora numa modalidade totalmente digital, 100%, 100% digital. Então, assim, é outra coisa, o ensino também teve que se moldar a esses novos hábitos de consumo, né? Então, a gente oferece tanto o curso de gestão de RH, como administração, como contábeis, né? Todos eles na modalidade 100% digital. Então, professor, aquilo que eu vejo no semipresencial, eu vejo no digital? Sim, algumas poucas mudanças que a gente teve que trabalhar mais a título de controle interno e, né, muito pouco. Então, assim, de prática, né? E a gente tem o quê? O mesmo certificado digital de bacharel, você vai ter em um e outro, né? Então, não muda. O que muda é, você tem autonomia e você estuda daqui de uma cidade que está a 200 quilômetros ou de uma cidade que está a 2.000 quilômetros de distância daqui. Não importa onde, né? Não. E a gente, de fato, se aproximou e, inclusive, aceleramos. E para a gente finalizar, a Unicatólica recentemente lançou a Unicatólica Digital School, fruto de uma parceria do nosso centro universitário com a Universidade de Harvard, que, inclusive, traz cases reais voltados para a gestão, né, Fabíola? Então, a gente consegue aproximar-se cada vez mais do real, com casos reais e com a metodologia de Harvard, que com certeza é uma metodologia incrível. Perfeito. Então, assim, foi uma parceria fantástica que, vamos supor, o enfermeiro, por exemplo, ele vai lá e vê o paciente, o estudante de enfermagem vai lá e vê o paciente. E a gente, como é que faz para ver a empresa? Porque a gente não tem uma empresa, né? Mas a gente tem os cases, e os cases, principalmente os de Harvard, eles têm situações reais, né? Onde você, e eu já vou utilizar isso agora na disciplina de branding, né? Sério? Vou usar em branding, e olhe lá se eu não usar em tópicos especiais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu dividi a sala em equipes, a segunda avaliação vai ser isso, então eu vou trazer um case para cada um. E eles vão ter tempo de ler, se apropriar e estudar. E vão apresentar o case e eu que vou fazer as perguntas na hora, né? Então, quando eu vou perguntar, spoiler, né? Quando eu vou perguntar... Olha aí a galera que está estudando com a Fabíola. Eu vou perguntar assim, nesse caso, nessa situação específica que a empresa estava passando, qual seria a sua decisão? Né? Então, ele vai me dizer a decisão e justificar a decisão em cima da teoria que ele viu. Né? E a gente começa a casar isso. Então, é muito próximo que a gente chega, né, do mundo real, porque você já vai preparado para situações. Então, os cases de Harvard nos abrem muito essa possibilidade, né, de prática aliado à teoria e vice-versa. Muito bacana, muito bacana. Fabíola, estamos encerrando por aqui o nosso bate-papo. Tem uma convidada especial que faz tempo que está aqui batendo esse papo com a gente. Essa mosca, meu Deus do céu. O pessoal do rádio tem uma mosca aqui e quem está assistindo deve estar vendo aí. Mas olha só, muito obrigado por sua participação. Não tenho dúvidas que essa construção desse diálogo aqui foi riquíssima. Fica as portas abertas para você participar mais vezes aqui com a gente. E o nosso muito obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento conosco nessa manhã. Não, assim, sou eu quem agradeço o espaço, né, as portas abertas. Então, deixa essa mensagem aí, gente. O mundo está mudando e acho que a gente precisa mudar. Então, vamos procurar aí o tal do lifelong learning, que já é outro assunto, né? Vamos procurar estudar mais, vamos procurar estudar sempre. Vamos procurar, porque assim, a gente precisa estar preparado para tudo isso. E aí, quem quiser contar com a gente no curso de administração, pode contar. Estamos esperando. Muito obrigado e obrigado a você que esteve conosco durante esse momento aqui, esse super bate-papo. Nosso muito obrigado e até breve. Até logo.